E aí galera, tudo bem? Queria passar aqui para falar sobre um assunto interessante nos últimos dias que eu venho pensando, que eu acho que é importante compartilhar. Queria falar sobre cultura estrita e pensamento estruturado. Uma coisa que vem me ajudando bastante é a gente exercitar, quando eu digo a gente, eu, você, enfim, todos que tangem esse mundo, exercitarmos o pensamento estruturado através da escrita, né, da cultura da escrita. O que eu quero dizer com isso? Que é muito importante estruturar o pensamento escrevendo. Mas não é escrevendo na caneta, não é digitando, eu acho que talvez é escrevendo mentalmente. Na sua própria cabeça, você conseguir conectar pontos e visualizar as coisas de uma maneira mais fácil. E isso você pode retratar de qualquer forma. Eu, por exemplo, utilizo o Willow, que é uma ferramenta de AI que eu consigo transcrever o que eu estou pensando usando a tecla FN do meu computador, e lá ele transcreve tudo que eu falo em tempo real. Mas isso sai da minha cabeça. Numa era de AI hoje em dia, a gente precisa entender que cada vez mais vai ficar mais difícil a gente ter pensamento, porque tudo vai conseguir, a partir de poucos e primitivos pensamentos, ter já uma construção muito acelerada. Isso é perigoso. Isso é muito perigoso, que a gente acaba perdendo a linha de raciocínio. E o pensamento estruturado, ele, no que diz respeito, eu não sou nenhum especialista nisso, estou falando com o meu empirismo aqui, mas o pensamento estruturado, no meu ponto de vista, ele vem através da capacidade de você, a partir de steps, ir avançando no pensamento e conseguir conectar as áreas que tangenciam esse pensamento e você não perder o raciocínio. O que eu quero dizer com isso? A gente está conversando aqui e a gente consegue evoluir a conversa sem que você se perca. Porque a linha de raciocínio ela é muito estruturada. Então pensa num cavalo que está indo à igreja, e a igreja é azul, e na igreja azul a gente tem as pessoas admirando porque ela se mescla com o céu. Isso é uma linha de raciocínio estável. Quando a gente traz isso para o meio corporativo, né, um meio de evolução assim, a gente vai aumentar a complexidade disso em níveis absurdos, né? A gente tem que conectar vários pontos e entender reflexões, consequências, essas relações, né? Quase com um banco de dados, uma tabela relacional onde você tem vários elementos que se conectam entre si dentro da sua cabeça. E essa ferramenta, ela tem se tornado muito escassa nos dias de hoje, para você se comunicar, para você pensar, para você externalizar as suas ideias, até mesmo para mim. E às vezes eu tenho dificuldade porque eu preciso dar esse step back, talvez escrever e formular melhor o meu raciocínio e conseguir expressar isso de uma maneira estruturada, com passos e sequências mais bem definidas e relacionamentos, né? Quando eu digo relacionamento, não estou falando de relações entre pessoas, mas relacionamento no sentido de relação entre os fatos que eu estou comentando, né? Então, isso, na era da IA, vai ser muito importante para que a gente consiga conectar as ideias e instruir um LLM. Então, você que está começando em inteligência artificial, você vai falar, puta, eu quero começar a estudar Harness e Vols, ele é Cloud Code, Bruce, Mega Brain. Não, mano, calma. Comunicação, primeiro passo, back to basics. Primeiro você precisa entender que o bom prompt é aquele que você diz o que você quer, né? Tem a curva da distribuição normal, né? No exemplo aqui, pensa no The Wall lá do Caldeirão do Hulk. Quando você joga 1000 bolinhas ali, a tendência natural das coisas é formar uma curva de sino, em formato de sino, que é a famosa distribuição normal. E isso daí é um padrão na aleatoriedade. Então, o matemático, alguém foi lá e descobriu isso, e hoje existe essa curva normal que diz que você começa aqui, cara, vou mandar um prompt ruim. Aí você vai querendo aumentar a complexidade, aqui quando você aumenta a complexidade, você tá fazendo tipo 1 milhão de coisas, depois você volta pro ponto que é, cara, só pede o que você precisa, só pede o que você quer. E também uma outra forma é o meta-prompt, que também é muito útil, que é você pedir para a IA fazer o prompt para você, e você trocar essa ideia muito franca. Então, dito isso, para você trocar a ideia muito franca, você precisa saber o que você está querendo dizer. E isso só vem através de pensamento estruturado. Então, com isso, eu acho que é muito importante você hoje exercitar isso. E forma de você exercitar isso, eu diria que primeiro, eu acho que a base lógica é importante, matemática, você entender sequências lógicas. Isso daí vai ser um pré-requisito. Mas provavelmente tem livros. Provavelmente tem vídeos no YouTube que falam sobre pensamentos estruturados. E existe um livro que eu vou deixar de recomendação aqui. Chama O Princípio da Pirâmide.
O princípio da pirâmide é muito bom e ele fala sobre como se expressar melhor. É uma coisa que me ajudou bastante a me desenvolver e a ter um pensamento mais sistêmico. E isso vai ser com certeza um diferencial para sua vida. Não em relação ao trabalho, mas, cara, você saber expressar melhor as suas ideias com pessoas, você entende. Porque comunicação é isso, você transmitir uma coisa que está no seu cérebro para o cérebro da outra pessoa através de barulhos. E você tem formas de fazer isso melhor, para poder ser recebido de uma forma mais estruturada. E esse livro ajuda bastante a você se expressar usando, por exemplo, a técnica da comunicação pirâmide, né? Você poupa tempo de muita gente. Ele fala sobre o conceito de MICE, né? Que é mutuamente exclusivo e coletivamente exaustivo. E, enfim, uma série de outros aspectos que eu acho muito importante. Beleza? Então esse é o recado do dia. Eu acho que é muito importante a gente fazer isso. E se vocês tiverem alguma dúvida, comentem aqui, porque é importante desenvolver esse tipo de pensamento. É importante estar em contato com pessoas que você gostaria de conversar com. E eu me coloco à disposição para ajudar quem for, quando for e a hora que for. Fechado? Bora pra cima.